Vamos lá. Então, temos aqui o método da falsa posição, que é o método de descobrirmos as raízes através do método numérico. Mas como que a gente vai utilizar esse método? Temos que considerar, primeiramente, que a função ela seja contínua e temos um intervalo onde a gente vai ter essa raiz. Temos que supor também que esse intervalo ele contenha uma única raiz e a gente pode pensar que esse método ele utiliza aquela ideia da biseção, só que é diferente na questão de que é uma média ponderada que a gente vai utilizar. Então a gente vai utilizar alguns pesos, né? Então vamos ter o A multiplicando aqui a F de B menos B vezes a F de A sobre F de B menos F de A. Então, quando a gente pensa nesse cálculo, né, que a gente vai considerar, a gente pode pensar como uma função, né, como eu fiz esse esboço, e a gente quer calcular a raiz aproximada. Nesse caso, a raiz ela está dentro desse intervalo entre A e B e ela vai estar tão próxima aqui desse ponto da interseção aqui com a abscissa quanto a gente puder calcular. Então, a gente vai ter sempre a iteração, né? Sempre que a gente quer um cálculo mais aproximado, a gente vai sempre com o método da iteração. Então, vamos ter um exemplo aqui para a gente aplicar esse método, né? Vamos aplicar o método da posição falsa para calcular, né, a raiz dessa função aqui, ó, x log de x menos 1. Então a gente vai ter aqui esse intervalo que foi dado de 2 e 3. Vindo aqui para os dados que a gente utilizou, a gente calculou, já tem aqui a f de A, que é igual a menos 0,3979, que é menor do que 0, e isso também é importante considerar, né, que é negativo, e a f de B é positivo. Isso é importante para a gente ter a raiz, né? Tem que ter um valor positivo e um valor negativo para a gente ter a raiz, né? Considerando aqui, ó, no intervalo, então vamos ter um valor negativo e um valor positivo. Então, aplicando aqui na equação, na nossa fórmula aqui, a gente fazendo a substituição, vamos ficar com essa fórmula aqui, ó. 2 vezes 0,4314 menos 3 vezes menos 0,3979. Então aqui a gente embaixo tem 0,4314 menos 0,3979. Então ao efetuar essa conta aqui, a gente vai chegar nesse resultado aqui. Eu não entendi isso. Pode continuar. Então a gente vai achar aqui o nosso x0, né? A gente achou o nosso x0, onde a gente vai usar esse valor na função para calcular a nossa raiz, vai para a nossa raiz. E ao substituir na função, a gente vai achar esse valor aqui, ó, f de x0, ele vai ser igual a menos 0,0219. E é menor do que zero, mas o que interessa aqui é o módulo disso aqui. Então, o módulo ele é menor, ele é próximo de zero, né? Isso é importante. Mas a gente pode fazer a reiteração quantas vezes for necessário dentro ali do nosso epsilon, da nossa precisão. Como nesse caso aqui a gente não tem determinado uma precisão, a gente pode chegar até onde a gente vê que convém. Nesse caso aqui a gente faz mais uma vez, né? Mas a gente vai considerar que o nosso valor da x0, né, que é positivo, mas a gente vai considerar aqui o nosso x0 como o A1, né? Vamos ter agora um A1, vai ser igual ao x0, então vamos ter 2,4798 e que aqui vamos considerar menor do que zero pela f de A1. E B1 aqui a gente já tem, né, que foi dado, né, vai continuar com o nosso B1, e a f de B1 é maior do que zero. Então a gente faz novamente as contas aqui, né, de acordo com a nossa fórmula lá. Então a gente vai substituir os valores aqui, vamos ir calculando 2,4798 vezes 0,43
14 menos 3 vezes menos 0,0219. 0 sobre 0,4314 menos 0,0219. Então a gente vai calcular isso aqui e a gente vai encontrar o nosso x1 igual a 2,5049. Então a partir daqui a gente pode calcular a nossa raiz, substituindo na função, que nesse caso aqui a gente teve uma aproximação maior do zero, no caso o módulo, né, de menos 0,011, que fica mais próximo do que o que a gente achou anteriormente, que foi menos 0,0219. Então a gente poderia continuar esse processo aqui mais vezes, de acordo com a conveniência aí da situação que a gente estiver fazendo esse cálculo. A raiz. Assim. Eu entendi, professor. Só reforçar quem é a raiz. A raiz aqui nesse caso você fala que é esse valor aqui. O valor de cima é a raiz final, né? Aqui fala. É a raiz que a gente está procurando, né? Sim, a gente estava procurando essa raiz. E o erro ficou de baixo. Que foi o erro que ficou aqui. Só para enfatizar que a de cima é a raiz. Ah, entendi. Então é isso, basicamente. Obrigado, Tomás.